Ah, já vi, padre. Eu tava te ouvindo aqui. Olá, Padre, tudo bem? tudo bem? Graças a Deus. Ó, não tô te vendo, tô vendo uns livros aí. Peraí, então deve virar aqui ao contrário. Isso, vira a câmera. Ah, Padre Cláudio, quero ver o senhor, né? aí fica meio complicado. Ah, tá É que eu não sei ótimo. mexer. Mas tá bom Tudo demais, bem? graças a Deus. Graças a Deus, tudo em paz. Ah, Graças a Deus. tá. O senhor tava Vamos. celebrando missa? Tá todo paramentado aí? Não, tava duas, três reuniões agora à tarde. Arruma aqui, arruma ali. Que E maravilha. tava aqui lutando para poder levar a vida adiante com Deus. Como que chama essa roupa mesmo, padre, que vocês usam? Isso é camisa de Klejman. Clésima. Ah, eu acho legal, eu gosto É de Klejman. clésima. Acho bonito, né? Acho que eu uso sempre que necessário, e a ocasião é mais que necessário, não, Chico? É muito Transmitir bom. alguma coisa. Não que vocês Tá bom também não demais. devam usar outras roupas mais à vontade, né, padre? Não é isso. Ah, sim, mas eu sou mais informal, eu prefiro mais as roupas mais à É vontade, mas lógico, a eu também ocasião tenho que é usar. tranquila. Mas quando a gente vê, assim, vem, né, toda essa força do sacerdote, acho que põe um respeito para a ocasião, vamos dizer assim, né? É muito legal. Também tá travando o seu vídeo da sua. Deixa eu ver. Pera lá. Se travar de novo, padre, eu vou mudar pro 4G O senhor está usando o Wi-Fi ou 4G? Seu Wi-Fi. Wi-Fi, tá bom. Então, se travar de novo, o senhor me avisa que eu mudo aqui, tá bom? Não tem problema, não tem É, problema. às vezes o horário fica meio ruim mesmo. Aí, se o senhor me fala, eu troco, tá? Tá meio congestionado, tô vendo que entra gente um atrás do outro. É, isso mesmo, padre. Começa plim, 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 aqui é uma beleza. Olha lá, o pessoal te pedindo a bênção. Deus abençoe. Dá pra ver? Tá, olha aqui, Bostão, que a gente tem mais um minutinho. Deixa eu dar boa noite para quem chegou. Então, a Ione tá aqui. Tia Raquel, Nils, Odair, Ju, Rô, Fátima, Jussandra, Carla, Sueli, Sônia, Cláudia, a Mauri, Maria Cecília Mazarolo, o senhor conhece? Ah, dona Cecília. Saudade dela, fala pra ela. Olha lá, tia Cecília, um chamadinho para aparecer, olha lá. Gente, travou. Padre, ó, eu vou sair. Eu travei para o senhor Tá? de novo, não? Eu travei? Agora tá aparecendo. Eu não tô aparecendo agora na tela. Espera aí. Não, você tem que. Vira de novo sua câmera. Agora sim. Agora Isso. sim. Mas eu tô travando, não? Travou, é porque também tocou o telefone aqui, o meu, e Ah, então sumiu é tudo. isso. Aí eu Então, então desliguei. a gente vai Ah, se vai dar. acostumando com tudo isso, viu, padre? Toca Não o tem telefone, a problema. gente já sabe apertar o botão, a gente já nem fica mais tão nervoso. Ai, muito bem, olha lá. O tio Zé está te mandando um abração. Ô, doutor Mandarolo, tô rezando pro senhor, hein? Estamos todos. Vai dar tudo certo. Se Deus quiser, se Deus quiser. Isso aí. E nessas horas a gente lembrando do senhor falando, do Dom Paulo. Deus é bom. Olha, menina, ou isso é verdade, ou então não sei por que acreditar nele. Não é? Não Se a tenha gente dúvida, não, não tenha se a dúvida. gente não acredita nisso, qual é o sentido de tudo, não, padre? Não, não, acho que teria jogado uma vida fora. 48 anos jogado no lixo. Mas não é verdade, não. Isso, isso. Então ele é bom. Então a gente repita isso, né? E é verdade, é verdade, é verdade. Muito bom. Bom, então acho que agora a gente já pode começar, padre, já deu o nosso horário, Tá bom? para a gente Com muito também não se prazer. alongar muito aí por causa do senhor. Então, eu vou pedir para o senhor, Tá bom? então, começar aqui para a gente, nos dar aí uma bênção de boa noite. Aí, se o senhor quiser, pode fazer a oração do Espírito Santo. E aí a gente vai para o Tá Evangelho. bom, Vamos fazer assim? tá bom.
Vamos então iniciar esse momento de oração. Deus convida, agradecendo muito, muito a Deus pela vida de todos nós e pelo convite dele de nos reunir sempre, sempre, sempre. E hoje com um sentido especial na festa da exaltação da Santa Cruz, que é o símbolo da nossa identidade cristã. Então vamos invocar sobre nós a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que infundiste nos corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas divinas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. 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 Muito bem, eu já deixo ele ali, ó. O Espírito Santo tá ali, já olho para ele toda hora, rezo, invoco, que é assim que dá certo também, né, Padre? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Espírito Não tenha Santo. dúvida. Muito Vamos bem. ao Evangelho? Vamos ao Evangelho. Então tá bom. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele creem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, Padre. É bonito também ver a delicadeza de Jesus, né? Dependendo com quem ele fala, ele aborda de um jeito, né? Se ele traz as antigas escrituras, né? Essa delicadeza de Jesus é muito linda, né? Eu creio que seja uma das coisas mais lindas da nossa fé cristã, quando deparamos com um Deus que se fez homem, que assumiu nossa condição humana, como vai dizer o autor da carta aos Hebreus, que experimentou tudo, menos o pecado. Mas experimentou então a sensibilidade nossa, a dor nossa, o sofrimento nosso, as alegrias nossas, as esperanças nossas. E procurou, nós dizemos que o mistério da encarnação foi o momento onde Deus procurou se enculturar na história da humanidade, assumindo nossa condição humana. E o texto de hoje é muito bonito, Beatriz. Na festa da exaltação da Santa Cruz, que, ela remonta ao cristianismo, ao mistério pascal, e desde o século IV ela já é conhecida, né? E já tinham 2 basílicas dedicadas a Santa Cruz. E isso é bonito, o diálogo de Jesus com Nicodemos, que coloca justamente a questão da cruz, e justamente aqui no termo, o Filho do Homem seja levantado. Jesus já havia dito a Nicodemos antes: olha, eu preciso nascer de novo. Agora Jesus vai continuar o diálogo e dizer como que vai nascer de novo. Vai nascer de novo passando pela cruz, aonde eu vou ser levantado, depois vou ser sepultado, morrer, vou ser sepultado e vou levantar de novo justamente no domingo da ressurreição. E creio que a cruz, para nós, ela tem um dilema. A cruz é um caminho de passagem. Por isso a Sexta-feira Santa se coloca no meio do caminho para domingo da Páscoa.
é um lugar necessário e é uma realidade necessária da vida cristã. Tanto que nós somos batizados com o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é muito interessante, o dilema está aqui. Nós temos nela nossa identidade firmada, mas quando temos que passar por ela, principalmente na nossa existência humana e cristã concreta, nós nos deparamos com o dado do dilema, que é o dado do sofrimento. Porque parece ser uma contradição, diria, aparente, que é justamente nós não nascemos para sofrer, mas devido ao pecado ter entrado no mundo, Deus ele quis curar o pecado justamente fazendo que um filho desse sofresse por nós. Então, passar a carregar a nossa cruz do dia a dia é um desafio que não é pequeno. Principalmente quando parece que o peso da cruz vai ficando um pouco maior do que as nossas forças. Mas Deus nunca dá o peso maior do que a força. E quando a força humana fraqueja, Deus fortalece-a com a graça dele. E acho que esse é o mistério da nossa existência, né? Por isso, nós não podemos nos esquecer. A cruz não é o fim. A cruz é passagem, mas é uma passagem necessária. Eu me recordo aqui, termino dizendo assim, o Papa João Paulo II, hoje São João Paulo II, ele publicou, logo no início do pontificado dele, depois que ele sofreu o atentado na Praça de São Pedro, um documento que eu tenho aqui no meio de tantos aqui, chamado O Sentido Cristão do Sofrimento Humano. E ele fala, nós temos que também no sofrimento aprender com Jesus Cristo e oferecer ao corpo místico dele, que é a igreja, às vezes o sofrimento se torna inevitável na vida. O momento da pandemia está sendo um sofrimento prolongado, e junto com ele outros que afetam a nossa existência. Agora, aprender a doar-se, aprender justamente a oferecer o sofrimento que passamos, tendo consciência, o sofrimento não é o fim, mas é passagem para a eternidade, é um desafio, não é pequeno demais não. Não é pequeno demais não. É bem. Agora, por isso, nós temos que contar com a graça de Deus. O próprio Jesus, quando estava na iminência do sofrimento da cruz, ele vai dizer, para expressar sua humanidade, justamente, meu Deus, por que me abandonaste? Para dizer, aqui está aquele que é verdadeiramente Deus, mas é também verdadeiramente homem, e expressa aqui a dor humana, como que é dura. Mas suportou. Antes da cruz já expressou medo, né, padre? Quando ele fala, se for, né, afasta de mim esse cálice. Mas por fim, o que ele disse é, bem, mas a tua vontade é essa, Pai, foi para isso que eu vim. Então eu creio que é difícil. Nós não precisamos correr atrás do sofrimento, não somos masoquistas nenhum, mas por outro lado, quando ele bate na porta da existência nossa, temos que olhar para a cruz e lembrar, ali Deus primeiro me amou, por isso agora não tem porquê recusar também. Sofrer por amor é um sentimento de abnegação, um sentimento de entrega, de doação, mas ele já é vazio, mas porque fica quase que insensível o coração da gente. Mas lembrar, eu ofereço o sofrimento que passo ao corpo místico de Cristo, que é a igreja, quem sabe para salvar, para ajudar na salvação de outros que não se recordam de Deus. Acho que isso é muito... E tanto que a liturgia é muito bonita, amanhã é dia de Nossa Senhora das Dores. Que se recorda justamente Maria, que ficou de pé diante da cruz. Ali ela sofreu a dor imensa, onde a profecia de Simeão se realizou nela, que a espada iria transpassar a alma dela. Então, Deus nos ajude. Quando tivermos que passar pela cruz, Ele esteja conosco. Principalmente como nós rezamos na Ave Maria, agora e na hora da nossa morte, porque é o momento mais doloroso que certamente ninguém quer passar por ele. Uma coisa que eu sempre penso também sobre a cruz, padre, é que o pecado entrou no mundo pela soberba, né? E Deus ali, Jesus, nesse plano de salvação, ele escolhe o jeito mais humilhante, né, que se morria naquela época. O pior, né, modo de se morrer era a cruz, né? Então, acho que também, até hoje, o Padre Ezio falou uma coisa muito interessante, que eu nunca tinha parado para pensar. Era tão humilhante que nenhum cidadão romano
devia morrer dessa forma, né? Tanto que São Pedro morre crucificado e São Paulo morre degolado porque era cidadão romano. Então era tão humilhante, né? Que a gente... Isso também é um presente. Você entender, Deus quis. né? O oposto da soberba. Deus Foi quis no justamente limite. fazer a palavra que São Paulo usa na carta aos Filipenses, a kenosis, o esvaziamento de Jesus na cruz, para dizer: aqui eu assumo até o limite que você pode quase que inimaginar. Eu assumo até o fim, o sofrimento e humilhante, para revelar o quê? O tamanho do amor que Deus tem por nós todos. Se o Não senhor precisa, falou poderia isso, salvá-los de outro modo. o senhor falou isso esses dias na missa. Quando ele entregou o filho na cruz, ele tirou o limite do amor, qualquer limite. Mas essa é a grande consequência da cruz. Uma vez que Deus fez isso por nós, ontem eu dizia na missa de ontem, que não era transmitida, se Deus nos perdoou sempre, o Evangelho de ontem dizia, ele perdoou uma enorme fortuna, depois o outro que foi perdoado numa enorme fortuna, não soube perdoar 100 moedas, que era muito, muito valor irrisório. Então, acho que contemplar a cruz, e aí eu diria, até mesmo no matrimônio, né? Contemplar a cruz, eu escrevi num texto que tem sobre o matrimônio, no livro, a espiritualidade matrimonial deve ser fundada sobre a cruz. Porque na cruz existe o quê? A entrega do esposo, totalmente, a doação totalmente por amor à esposa. O esposo à igreja, a esposa, o esposo Jesus Cristo, a esposa à igreja. São Paulo escreve bonito lá no capítulo 5 da carta aos Efésios. Então, acho que aí a espiritualidade da cruz é a espiritualidade cristã como um todo, mas a matrimonial, acho que é onde expressa o mistério de Cristo da igreja, a doação total de si, de um para o outro. É isso mesmo. É isso mesmo. Aquela conversão diária, o perdão diário, né? A vontade de cada dia recomeçar sempre que for necessário, né? E recomeçar sempre. Porque o pecado tem uma série de consequências, né? Ele fere a relação com Deus, ele fere a relação com o outro, ele fere a relação do eu consigo mesmo e fere a relação do eu com a criação. Então, veja, uma desordem que provoca que para recomeçar não é fácil. E consequência desse não recomeço, eu costumo dizer que é mais ou menos como no semáforo, o sentimento de culpa funciona, que é consequência do pecado, ele funciona como no semáforo como a luz amarela, atenção, cuidado. Mas às vezes nós entramos num ciclo onde do amarelo passa ao vermelho, nós paramos ali e achamos que dali não vamos sair nunca mais na culpa. Esquecemos que Deus é bom e perdoa. Então, isso vale a pena. Que Deus não veio para julgar, né, padre? Não Aí vem lá, ele veio aqui. Né? Ele veio para perdoar. Ele veio aqui, ele veio ao mundo para que o mundo seja salvo. É por isso, para isso. E esse, Beatriz, eu acho que para nós todos que estamos aqui participando, é o sentido mais profundo da religião. A religião feita por mérito humano é uma religião que faz a gente sofrer. Sim. Religião feita por bondade de Deus é o remédio para a fraqueza nossa. E se não for assim, nós não vamos adiante. Lembra que Deus ama. O dia que a gente está caído, não tem mais onde virar, lembrar Deus me ama. E eu não vou desanimar nunca. E quanto mais eu preciso... E a cruz significa tudo isso. E quanto mais eu preciso, mais ele está do meu lado, né, padre? Porque eu não tenho dúvida, não tenho dúvida. Veio para quem precisa, né? Eu não tenho dúvida. Eu acho que é para isso. O grande remédio para a fraqueza humana é o amor de Deus. Isso basta. Isso basta. O padre, vamos falar um pouquinho, vamos lembrar o pessoal aqui de quem era Nicodemos? Nicodemos era um fariseu, né? Era um fariseu. A gente sempre critica tanto os fariseus aqui em todas essas leituras que a gente vem trazendo. O fariseu e o mestre da lei são sempre tão atacados, né? Porque não acreditavam, mas o Nicodemos era um pouco diferente, né? Veja, o diálogo quando começa, lá no capítulo 3, diz que Nicodemos veio ter com Jesus à noite. E é muito interessante
a teologia de João e a simbologia que está ali, lá no início do capítulo 3. A noite é símbolo da morte. É como se João estivesse dizendo assim, olha, Nicodemos foi ter com Jesus numa situação onde ele deveria reconhecer que a luz da fé, que a fé que é luz, a fé que ele tinha seguindo a tradição que ele acreditava, não era suficiente para iluminá-lo. Agora ele encontra em Jesus que é noite e vai encontrar com Jesus que depois se declara a luz do mundo. E esse encontro vai iluminar Nicodemo de tal modo onde ele vai reaparecer de novo lá quando Jesus for sepultado. Sim. Ele vai lá com a Arimateia, ele vai lá justamente para sepultar o corpo de Jesus. Porque ele vai se dar conta, aqui tem alguém que parece que me falou a verdade que eu queria escutar. Também voltei lá no comecinho do capítulo, ele chamava Jesus de rabi, né, de mestre. Sim, sim, mas não conseguia ter o alcance do que significava isso. E agora na Bíblia nós temos que ter uma sensibilidade com os textos, porque, por exemplo, se a gente pegar, tem texto que fala, o Lucas, por exemplo, que escreve de uma comunidade de cristãos vindo do paganismo, ele então trata com mais dureza os fariseus, os mestres da lei. Por quê? Porque os cristãos provenientes do judaísmo talvez se considerassem melhor do que os pagãos, aí começa lá necessidade para a comunidade cristã que está começando a aprender, que não é a nação que vem, que não é do povo que vem, que não é da religião que vem, mas agora tudo se torna novo na pessoa de Jesus. Então tem que fazer uma leitura atenta nos 4 evangelhos, nós vamos ver, ora trata com mais dureza, ora com menos dureza, os fariseus e os mestres da lei. E isso é muito interessante, muito interessante. Muito interessante ver essa sutileza do Evangelho. E, padre, e quando ele traz esse texto de Moisés, que ele fala que Moisés precisou levantar a serpente no deserto e por isso também o Filho do Homem precisaria ser levantado. Certo. É o texto da primeira leitura de hoje, não? Que é lá do livro dos Números. Isso. O Concílio Vaticano II escreveu lá na Constituição Dogmática Dei Verbo, que é sobre a revelação divina, uma coisa muito bonita, que diz assim, olha, Deus foi se revelando na história de modo progressivo. Então foi de modo processual. Então eu diria que quando Moisés ergue a serpente, que é justamente um sinal de salvação para o povo, sobre uma haste, ali era justamente um sinal que agora, quando Jesus for levantado, o sinal perde a força, e o que é mais importante, o sinal ou a realidade que o sinal apontava? Quando chega a realidade, o sinal perde o valor. Então, a primeira leitura era um sinal onde Jesus teria sido levantado, a serpente foi levantada, e agora Jesus é a realidade nova e definitiva, onde a salvação agora não é mais provisória, mas a salvação agora é uma salvação definitiva. Que legal. É bonito ver essa progressividade mesmo, né? Sim, sim. É porque na semiótica, a gente estuda semiótica, então fala assim, um sinal tem sentido enquanto não chega à realidade. Quando chega à realidade que o sinal significava, agora a realidade é mais importante do que o sinal. É a mesma coisa no semáforo, volta no semáforo de novo. A cor significa o quê? Por detrás dela tem, quando é o verde é para seguir. Então, quando o verde acende, os carros começam a andar, por quê? Porque ele indica que chegou à realidade de andar. E assim, o amarelo, atenção, e o vermelho, pare. Então, chegou, uma vez que instalou a luz vermelha, todos param, porque chegou à realidade a hora de parar. E assim a vida vai. E Deus vai falando através de sinais para a gente de modo muito bonito. Padre? Eu vou te perguntar só uma frase que eu ouvi hoje, que eu queria que o senhor, se possível, esclarecesse para a gente um pouquinho mais. Cristo se fez pecado. O que isso quer dizer, padre? Cristo se fez pecado. Então, veja bem, nós temos que aqui fazer uma leitura bastante ampla para compreender isso. O que Deus criou o quê? Criou o homem, a mulher, eles desobedeceram a Deus e pecaram, certo?
Certo. Lá no capítulo 3 do Gênesis, logo depois da queda, Jesus, o autor do Gênesis, vai dizer, que é chamado proto-evangelho, ali tem um primeiro anúncio da salvação, que Deus não iria abandonar a descendência da mulher e que um dia ele iria mandar alguém da descendência dela que salvaria a humanidade. Uhum. A nova mulher é Maria, a antiga Eva, tanto que nós, na tradução da Bíblia, quando o anjo vai saudar a Maria, tem uma tradução da Bíblia Maria, por exemplo, fala ave cheia de graça. É o que nós rezamos. Ave é o oposto de Eva. Bem, Ah, é mesmo? agora, é, Eu nunca por tinha isso, pensado. é, É. então, da ave, que é o oposto de Eva, a ave é obediente ao anjo, obediente a Deus, dela nasce por obra do Espírito Santo o novo Adão, Jesus Cristo. Pois bem, o que significa a expressão se fez pecado? Ele não cometeu nenhum pecado pessoal, ele não nasceu com o pecado original, que isso aqui é heresia, mas ele voluntariamente quis carregar sobre si todos os pecados que nós possuímos. Então, se fôssemos olhar no Antigo Testamento, o tempo aqui é muito curto, mas nós vamos encontrar, por exemplo, o bode, o cabrito que era mandado para o deserto, como aquele que levaria os pecados do povo para longe do povo. Sim. Jesus, o novo Cordeiro de Deus, não acaba com essas figuras. Ele agora coloca sobre si justamente o peso de todo o pecado que nós tínhamos desde Adão. Aí a carta aos Romanos vai dizer muito bem isso, que do capítulo 5 ao 8, sobre a justificação. Jesus se fez pecado, e isso passa pelo mistério da encarnação, aí de novo entra a ave, Maria, assumindo sobre ele todo o peso, toda a dívida, o peso que tínhamos desde Adão. Porque em Adão, lá vai dizer Paulo, todos pecaram. Agora em Cristo, todos renasceram. Por motivo de quê? Da misericórdia divina. Então, se fazer pecado, no caso de Jesus, não é que ele tenha cometido pecado ou nascido com pecado original, mas significa que ele assumiu o pecado da humanidade para justamente resgatá-la a partir do sangue dele e a sua morte e ressurreição. E hoje, quem nos perdoa? A igreja? A igreja, semana passada, dizia, a igreja recebe lá o que eles chamam de um privilégio petrino, que é justamente ser aquela que Deus concedeu o ministério de ligar e desligar a nós todos com ele. Então isso é muito bonito. Quem perdoa é Deus. Mas Deus quis deixar a igreja justamente como aquela que fosse, que exercesse o ministério do perdão em nome dele aqui na terra. Tanto que nós, o padre, quando na absolvição, vai dar absolvição pessoal, individual, ele diz, eu te absolvo, não no meu nome, sim, mas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí vem justamente a beleza do sacramento da ordem, que nos une em persona Cristo, na pessoa de Cristo, que é aquele o autor do perdão para nós. Então nós somos meros instrumentos. Quem perdoa, quem faz é Deus. Por isso não existe motivo de ter divisão na igreja. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. Não, nós todos somos de Cristo. Cristo é de Deus e assim, então, nós pertencemos a Ele. O resto é pura ilusão humana. É isso mesmo, padre. Muito lindo, padre. Obrigada por essa reflexão maravilhosa, sempre muito bom. E como é bom a gente olhar para a cruz e poder ver amor, né? Como é bom a gente poder falar para os outros que criticam, né? Às vezes a nossa religião, que acham que é uma idolatria, uma cruz que é estranho, a gente poder saber explicar, né? Que é ali que tem amor, que é ali que tem salvação. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. E como assim como o Papa disse hoje, né? A gente não exalta qualquer cruz. A gente exalta a cruz de Cristo.
De Não é só isso, Jesus. porque aí vem todo o significado, não. Ele confere à cruz um significado. Veja, a cruz era sinal de maldição, É, assim como a árvore que estava no centro ali foi uma vez que comeram do fruto dela, daquela árvore pendeu a maldição para a humanidade. sim. A cruz, que era maldição dentro da cultura romana, greco-romana, Jesus a toma e a faz não causa de maldição, mas causa de salvação agora. Por isso a cruz de Cristo ganha significado novo, não por causa dela somente, mas por causa do sacrifício que foi oferecido ali, que é ele. E que o Espírito Santo sempre nos ilumine para entendermos essa lógica de Deus, né, Padre? Ah, o que não é fácil, mas por isso temos que ter muita humildade e nunca desanimar de rezar, nunca desanimar de Deus. E repito, nunca desanimar de Deus, mesmo que nós desanimemos de nós mesmos, Senhor. O pecado justamente tira de nós a autoestima, tira de nós o Isso. ânimo, tira de nós a alegria. Agora lembrar, Deus me ama sempre, mesmo que eu esteja errado, vou voltar lá e vou falar, Senhor, é como filho pródigo, vou voltar Isso, lá, me abraçar né? de novo. Vamos recomeçar, vai. E não tem por que ter medo. Cair em si, voltar para casa, Deus vai estar sempre de braços abertos. Sempre. Por isso que o batismo, a crisma são fundamentais para nós, né, Padre? Porque a nossa lógica humana, sem o Espírito Santo, é tão contrária a essa lógica de Deus, Ah, né? sem dúvida, Que se a gente não for sem iluminado por dúvida. Ele, a gente não entende e a gente não encontra essa salvação, né? Essa alegria. Ah, não, não tenha dúvida, não tenha dúvida. E assim devemos caminhar, Beatriz. Isso. Continuar fazendo o bem que é possível, vai. Amém. Confiar sempre em Deus. E levar É? esse Jesus amoroso a todos, né, Padre? Ah, não tenha dúvida, não tenha dúvida. Então, Não tenha obrigada dúvida. por ter vindo aqui hoje trazê-lo para nós. Ah, eu que agradeço a oportunidade. Infelizmente é tão corrido o tempo que queria ter participado mais vezes, mas Deus Não, sabe o tempo dele. mas sim, sim, sempre que vem. O senhor tem 5 minutinhos só para eu ler aqui o que o pessoal escreveu para o senhor? Pode, pode, pode. Então vamos lá. Então já te falei que o tio Zé te mandou um abraço. A Sueli disse que é uma delícia ouvir que Deus é bom e que isso dá todo sentido à nossa vida. A Maria Helena disse que sim, sempre temos que aprender que o sofrimento nos fortalece. Fernanda diz que é muito linda essa expressão humana de Jesus. Ah, quando ele sente dor, né? Quando ele também mostra esse lado humano. Até E chorar, chorou, tadinho. isso, sangue, né? Também soou sangue. Tamanha devia ser a Né? aflição, não, padre? Sabia o que vinha pela frente, não? Não tenha dúvida, não tenha dúvida, não tenha dúvida. Aqui é que Deus o Papa Bento tem uma expressão que eu acho muito bonita, Beatriz. Ele fala que Deus não só revelou ao homem quem ele é, mas se auto-revelou então, mas revelou ao próprio homem quem que o homem é. É, Deus não só se revela, mas também nos revela quem nós somos. E onde o ponto de convergência disso é na encarnação, onde Deus toma o rosto humano e o homem toma o rosto divino. nossa, é lindo mesmo. No Né? filho nos tornamos filhos, né, padre? E esse é o fim último nosso dia, que Deus se tornar tudo em todos nós, aí vai acabar o sofrimento. Mas enquanto não chega lá, vamos caminhando, não parar Vamos não. perseverar, vamos tentar já buscar esse pedacinho do reino aqui, né, padre? Ah, não tenha dúvida, não tenha dúvida. Que Jesus também veio trazer isso pra gente, né? A alegria de já podemos viver esse reino aqui. Ah, não tenha dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Outro dilema do Jairo, ainda não. Já fomos salvos, mas na esperança, enquanto não se realizar toda a salvação, e o dia vai se realizar, o dia que nós partimos para junto de Deus, ali vai desaparecer a fé, a esperança, e vai restar somente a caridade. Ah, que lindo. É isso mesmo. Nilza, Deus está sempre com a gente quando estamos precisando dele. Aí o pessoal que já falando amanhã, Nossa Senhora das Dores. Muito bem. Padre Cláudio, que bênção de sabedoria. Obrigado. Deus tirou mesmo qualquer limite do amor. Maria Helena dizendo. Fernanda dizendo que Deus nos ajuda sempre.
A união dos dois, a união dos dois é a fé e o amor. Deve ser união dos dois, deve ser Jesus e Deus, fé e amor. Nilza, não entendi muito bem, mas deve ser mais ou menos por aí. O remédio para a fraqueza humana é o amor de Deus. Que lindo, padre. Aí a Ione falou uma coisa interessante que eu nunca tinha pensado, que a serpente elevada é o símbolo da medicina. Não sabia eu. Não, também não, mas agora lembrando do símbolo, é realmente, né? É uma haste com a serpente. Da medicina? Agora, da medicina, da medicina. Agora, depois, os Pode ser. médicos falam pra gente se eles dão essa abordagem, né? Mas que... Depois pergunta ao Dr. José Vamos para perguntar pro tio explicar. Zé. Tio Zé, depois você vem falar aqui pra gente. Muito bem, tia Cecília fala que quando o senhor explica fica muito claro. Pertencer a Deus é bom, porque Deus é bom. Muito Isso obrigada, é tudo. padre. Carolina, nossa prima, filha do Dr. Genari, está lá em Portugal. Ah, E ela diz assim, ah, tá lá. A gente fica sem palavras. Como é gostoso te escutar, padre. que bom, Carolina. Carolina tá lá, tá pertinho lá de Nossa Senhora de Fátima, que beleza. Ah, que bom. Muito gostoso. Obrigada. Obrigada, Maria Helena, por estar aqui também. Padre, o senhor volta? Volta! Estou sempre lá atrás do Padre Cláudio. Vai dar tudo certo. Tia Dalva, como é bendita a árvore da cruz, do qual brotou o fruto saborosíssimo da Eucaristia. Ai, que bonito. Foi do lado aberto de Jesus na cruz que jorraram sangue e água. Ali nasceu a igreja. É muito bonito a simbologia que está escrita por detrás dos textos. Se lembrar que Adão adormeceu no capítulo 2 do Gênesis, que Deus abriu o lado de Adão, e do lado de Adão criou Eva, a costela tirada de Adão, e lembrar que Jesus, morto na cruz, nele o soldado abriu o lado com a lança, de lá jorraram sangue e água, batismo e Eucaristia. Os santos padres, nos séculos primeiros do cristianismo, vão interpretar que do lado aberto de Jesus, o novo Adão, nasceu a nova Eva e a igreja, simbolizada no sangue, Eucaristia, na água, o batismo. O sangue, a água é de onde dá a vida, e o sangue é onde se alimenta com a presença real de Deus, do Filho dele, na Eucaristia. Por isso que a gente fica encantada com essa palavra, a gente não quer mais tirar os olhos de cima dela e entender tudo, né, padre? Não tenha dúvida, hein? Não tenha dúvida. Nossa, eu acho que é no sábado, na Vigília Pascal, que é aquela missa que tem várias leituras, não é? No sábado que antecede, né? Acho que são 7 São 7 leituras. Então, 7 uma das leituras. leituras é maravilhoso também quando fala que Jesus vai primeiro buscar Adão, vai resgatar Adão, né? Da morte. Nossa, eu acho lindo também, muito bonito. Ali a humanidade é acordada. Muito Ali bom. a humanidade é acordada. Seremos filho pródigo se enfraquecer, pois ele nos receberá de braços abertos. Maria Helena. Muito bem. Pessoal de Mogi, Sueli está colocando muitos corações. Sou Mogi das cruzes, não é à toa, viu? Que beleza, muito padre amigo, nossa, muita gente boa, muita gente de Deus, graças a Deus. Beleza, então, beleza. Muito obrigada de novo, pessoal, boa noite, que delícia a gente rezar juntos aqui e refletirmos sempre essa palavra. E vou pedir para a gente encerrar com uma Ave Maria, padre. O senhor reza para nós? Vamos rezar, vamos rezar. Vamos rezar. Que Deus nos abençoe muito. Nossa Senhora, manhã das dores, cuide com carinho de todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Tia Cecília está por aqui, cidadão mogiano. Com alegria. Com alegria. Daí
Estudou 2 anos atrás, Que 2018. alegria. Que alegria. Fala, olha, uma cidade de Mogi das Cruzes e que tem o seu momento mais lindo do ano na festa do Divino Espírito Santo, É uma coisa tem linda. que ser abençoada, né, padre? Que Não tenha continue dúvida. assim, continue assim. Amém. Padre, Amém. muito obrigada, viu, pela sua presença, sempre muito, muito bom. Venha sempre. Ah, com muito prazer. Que Vamos bom. pedir a Deus que nos abençoe, tá bom? Vamos sim. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora das Dores, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Uma boa noite, Obrigada. muito Boa obrigado. noite, padre. Tchau, pessoal. Até amanhã. Se Deus quiser, fique com Deus Deus. quiser. Tchau, padre. Tá, joia.